Boa noite. É uma grande alegria podermos adorar o Senhor mais uma vez, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, domingo após domingo, ou dia após dia, na igreja do Senhor Jesus, adorando, porque o Senhor Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. Talvez nós, crentes na modernidade, nesse período em que vivemos, não percebamos tanto o impacto do que foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, realmente não teria sentido tudo o que cantamos, não teria sentido termos entregado nossas vidas ao Senhor Jesus. E entregamos porque, pela Bíblia Sagrada, entendemos que o Senhor tem um projeto para aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o da ressurreição. Digamos que é o momento final para a vida de um crente, onde nós estaremos recebendo nossos novos corpos, vivendo eternamente com o Senhor, no novo céu e nova terra. Nós estamos adiantando esse período da Páscoa, visto que muitos irmãos viajam e têm suas atividades, para hoje celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como falamos de manhã, os cristãos, crentes no Senhor Jesus, não celebram a Páscoa, porque a Páscoa foi para Israel, o povo da velha aliança. E a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que viria livrar os homens da condenação dos seus pecados. Jesus veio, ressuscitou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E então ele deixou a igreja, não só a nossa, mas toda a igreja, que está fundamentada dentro da palavra de Deus, na sã doutrina. O Senhor Jesus deixou a sua igreja para continuar a sua obra, testemunhar do nome dele, e por isso celebramos a ceia do Senhor, que foi celebrada hoje pela manhã. A ceia do Senhor, ela nos lembra certamente da morte do Senhor Jesus Cristo e nos mostra, obviamente, que ele ressuscitou. Então hoje nós estamos continuando o que começamos a estudar pela manhã. Pela manhã começamos a falar sobre a ressurreição de Jesus, porque a ressurreição do Senhor é a nossa maior motivação na obra de Deus. Essa é a ideia que nós tiramos para estudar a Escritura, tanto pela manhã como hoje, a de que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a nossa maior motivação na obra de Deus. O que te motiva na obra do Senhor? O que te motiva dia a dia a ler sua Bíblia, a ter um tempo de oração, a pregar o Evangelho, a sacrificar-se pelo Senhor Jesus Cristo? O que é que te motiva? Hoje, na época em que nós estamos vivendo, muitas ditas igrejas evangélicas usam a prosperidade como motivação. Entende? Você sirva ao Senhor porque você vai ser feliz. Sirva ao Senhor porque você vai ser rico. Sirva ao Senhor porque você vai receber tantas bênçãos, não é? E, na verdade, isso não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que nós receberemos bênçãos é verdade. Deus há de nos abençoar e nos abençoou no dia que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Essa já foi a maior bênção, nem precisaríamos receber outra bênção. A maior delas foi a salvação em Cristo Jesus, que o Senhor nos deu de graça e pela sua graça. Mas nós queremos hoje meditar exatamente nesta principal motivação, o fato de Jesus ter ressuscitado. Essa deve ser a nossa grande motivação. Começamos a ver pela manhã que três grandes motivos, né, que nos apontam por que a ressurreição é essa grande motivação na obra do Senhor. E o primeiro motivo foi que a ressurreição era a mensagem de Deus pregada pelos apóstolos. Nós vimos que Jesus mesmo disse lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós meditamos nisso hoje pela manhã. Mas Jesus também falou lá em Mateus capítulo 28, vamos lá para Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 7, nós lemos o seguinte, Mateus 28, do 1 ao 7. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então você já percebe aqui o início, o que é que iria acontecer nesse episódio da ressurreição. Versículo 3: o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. O anjo trouxe essas palavras. Jesus, se você ler bem os evangelhos, em vários momentos ele diz aos apóstolos que vai ser entregue aos pecadores, vai ser crucificado, vai morrer, e ao terceiro dia vai ressurgir. Jesus sempre apresentou essa mensagem. Por incrível que pareça, foi difícil para os apóstolos compreenderem esta mensagem. Por quê? Porque assim como os judeus daquela época, eles esperavam um Messias vitorioso, o Messias que tirasse Israel do poder de Roma, o Messias que batalhasse as guerras de Israel naquela época. Só que o Senhor Jesus Cristo, cumprindo as profecias bíblicas, ele veio como servo sofredor, para cumprir já a grande parte da sua missão como Filho de Deus, morrer numa cruz pelos pecadores e ressuscitar ao terceiro dia, dando a bênção da ressurreição a todo aquele que nele crê. Por isso que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição para ninguém. E nós hoje pela manhã meditamos também rapidamente sobre uma expressão que é muito usada e às vezes não atentamos nessa expressão quando usamos. Às vezes falamos assim: a vida é curta, então eu tenho que aproveitar, né? A vida é curta, eu tenho que ser feliz. Muitos crentes pensam assim. E não é não? A vida é curta. E não é para aproveitar não? Talvez você esteja se questionando. Quem pensa assim é quem não crê em Deus. É quem não tem esperança da vida eterna. É alguém que está perdido e sabe que se morrer, acabou. Acabou. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se morrer, acabou. A Bíblia diz que é do inferno para baixo. Essa é a verdade. Os ateus ainda são mais esperançosos, creem na aniquilação da alma. A alma tudo vai se acabar. Na verdade, eles nem creem na aniquilação da alma, eles nem creem em alma, né? Então, vai acabar, morreu, acabou tudo. Outros vão crer na aniquilação da alma, no sentido de que a alma também se acaba após a morte, mas não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. O fato de Jesus ter ressuscitado, ele diz: a vida não acabou. Há uma vida eterna junto com o Senhor, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, no novo céu e nova terra. Então, baseado nisso, eu posso dedicar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, a minha vida hoje aqui nesta terra corrompida pelo pecado. O versículo que nós lemos de manhã, que é o versículo-chave dessa nossa meditação, é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olhe lá, 1 Coríntios 15, 58. Só recapitulando. E diz assim, versículo muito conhecido: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então o crente tem que ser firme e inabalável, não se abala, sempre abundante na obra de Deus. A igreja de Jesus é a obra de Deus. E como nós meditamos pela manhã brevemente, talvez esse é o último versículo de um capítulo grande da Epístola de 1 Coríntios. Talvez você pense assim: não, o resto dos versículos que vieram antes deste
versículo 58, devem falar de servir a obra de Deus, devem falar de trabalhar para o Senhor Jesus Cristo, sacrifício e abnegação. Só que não. Os versículos antes do verso 58, todos vão tratar da ressurreição. Não foi por acaso. Isso é porque Paulo quer mostrar que a grande motivação para eu servir a Deus é a ressurreição de Jesus. Por quê? Por quê? Porque esta vida, irmãos, ela foi manchada pelo pecado. Nós só conhecemos ela. E aqueles que não creem em Jesus e não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não conhecem uma nova vida. E aí vivem aqui na terra achando que as coisas boas desse mundo, terreno e temporário, é o ápice da felicidade, é o máximo que podemos ter. Alguns esperam que, acumulando muitos recursos, serão muito felizes. Não é. Isso é mentira, não é verdade. Os recursos são importantes para a nossa sobrevivência, mas as coisas desse mundo são manchas, são sombra do real mundo que Deus criou antes do pecado. O mundo que você enxerga é a corrupção do mundo que o Senhor criou antes do pecado de Adão e Eva. E olha que achamos tão lindo o nosso mundo, não é verdade? E achamos tão boa esta vida, mas é uma vida manchada pelo pecado, por isso que ela não é plena, não há plenitude em nada nessa terra, somente no Senhor. E pela graça de Deus, nós podemos ter vida e vida em abundância. E até aqueles que não creram em Jesus Cristo são abençoados por Deus, porque a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele abençoa até os idólatras. Deus abençoa até os ateus que negam o nome de Deus. Deus abençoa porque Ele é tão bom que Ele não extinguiu essa parcela da humanidade. Idólatras e ateístas, que negam o nome do Senhor claramente. Percebem? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, essa era a mensagem pregada por Jesus, essa era a mensagem pregada pelos apóstolos. Lá em Atos 17:32, olha Atos 17:32, lá nós temos pregação do apóstolo Paulo, pregando ali aos atenienses, e ele diz assim: quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. O ensino da ressurreição era estranho para muitos judeus até naquela época e muitos gregos, mas é um ensino que vem desde o Antigo Testamento, se fala da ressurreição dos mortos, porque não há sentido, não há sentido só o seu espírito ficar vagando, só o espírito num céu azul e branco, anjos com asas, lá aquela imagem. Não vai ser assim. A salvação que Jesus conquistou para nós na cruz, cantada hoje à noite aqui, não é assim. Nós vamos ter um corpo material. A ressurreição é receber um novo corpo. Um corpo que não envelhece, que não se corrompe, que não se machuca, resistente para uma vida eterna. No novo céu e nova terra, projetado por Deus, melhor do que este céu e terra que nós temos aqui. O que o Senhor tem planejado para aqueles que creram no nome dEle é inimaginável. A vida, irmãos, não acaba aqui. Por isso que o Senhor Jesus falou, né? Mesmo que alguém morra, se creu em Jesus, ainda viverá. Ao evangelizar, os apóstolos falavam da ressurreição de Jesus Cristo. Atos 4, verso 33. Olha aí na sua Bíblia. Com grande poder. Atos 4, 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Lemos em 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 4 hoje, na nossa leitura devocional no culto. A ressurreição de Jesus é fundamental, porque se Jesus não ressuscitou, Ele não é Deus. Se Ele não é Deus, não tem sentido a nossa fé aqui. Então a pregação dos apóstolos era, Jesus ressuscitou. Além de mostrar que Jesus é o Messias prometido, Filho de Deus, Deus como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus,
eles também apontavam para a ressurreição de todo aquele que viria a crer no Senhor Jesus Cristo. Esta era a mensagem dos apóstolos. Ainda em Atos 26, 23, olha o que diz em Atos dos Apóstolos 26, 23. Paulo, mais uma vez pregando ali, ele diz: isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Ele é o primeiro. Jesus foi o primeiro a ressuscitar, o primeiro ser humano a ressuscitar dos mortos para iniciar a nova humanidade. A humanidade dos salvos em Cristo Jesus. A humanidade dos redimidos. A humanidade que será ressuscitada dos mortos. Receberá um corpo glorificado à semelhança de Jesus. Ele é o primeiro. E depois a igreja há de ressuscitar, os santos do Antigo Testamento vão ressuscitar, os santos da tribulação que virá, tribulação de 7 anos profetizada em Apocalipse, profetizada lá em Daniel, principalmente capítulo 7, capítulo 2 também. Então, esses haverão de ressuscitar, os santos da tribulação, e então haverão todos esses seres humanos que creram em Jesus, da velha e da nova aliança, ressurretos, vivendo por toda a eternidade numa nova humanidade. Este é o projeto de Deus para salvar a humanidade. Não cada indivíduo, muitos serão condenados, porque não creram no nome do Senhor Jesus Cristo e escolheram viver nos seus próprios pecados. Simples. Mas muitos outros, e será uma grande multidão, que povoará o planeta Terra naquele dia, o dia em que viveremos eternamente com o Senhor para todo sempre. Jesus é o primeiro da ressurreição dos mortos. E então, lemos hoje, verso 1 ao 4, 1 Coríntios capítulo 15, vamos reler o verso 3, o 4, até o verso 8. 1 Coríntios 15, do verso 3 ao verso 8. Vejamos como era a pregação apostólica da ressurreição de Cristo, quanto ela era poderosa e tinha muitos efeitos, ela era muito pregada, e às vezes nós deixamos de pregar sobre a ressurreição. Olha o verso 3. Antes de tudo, 1 Coríntios 15, verso 3, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que é o Evangelho. Muito claro, né? Esse é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns dormem, morreram. Alguns morreram. Lembra, quando você leu nos Evangelhos, diz lá que as autoridades inventaram uma mentira, dizendo que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Não é isso? Para poder ver se enganava. Só que o anjo apareceu. Acabamos de ler hoje. Os guardas ficaram paralisados como mortos, olhando para aquele anjo que tinha as feições de um relâmpago. Eu não consigo imaginar um negócio desse. Um anjo com as feições de um relâmpago ali. Os homens paralisados, por isso que eu digo, as mulheres são muito fortes, porque as mulheres que estavam lá, elas conversaram com o anjo, de tete a tete. Os homens guardas, soldados da guarda romana, paralisados, por isso que eu digo, as mulheres são fortes, né? Então, veja que nesse momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, muitos viram Jesus. A mentira não pegou. Foram mais de 500 pessoas, muitos em Jerusalém. Dias após a morte de Jesus, Jesus estava andando em Jerusalém. Jerusalém é pequena. Jerusalém é uma cidade pequena. Ele passou carregando a cruz na via principal ali, muitos cuspindo, falando mal, bandido, impropérios, palavras feias. Aí agora estava lá Jesus. Dava para entender que era Jesus, embora com o corpo glorificado. A mentira não pegou. Por isso que até hoje há um movimento mundial para provar que Jesus não ressuscitou.
né? Homens inteligentíssimos no mundo ficam mexendo e remexendo para tentar provar que Jesus não ressuscitou. E não conseguem, porque a mentira não pega. Porque o Senhor Jesus, ao ressuscitar, teve muitas e muitas testemunhas incontestes ali, e todos nós hoje somos testemunhas, não oculares, mas pela fé no Senhor Jesus Cristo, somos testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus, que transformou as nossas vidas. Olha o verso 7, 1 Coríntios 15, verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Lá na estrada para Damasco, quando Jesus aparece a Saulo, foi ali que Saulo viu Jesus ressurreto, ouviu, certamente viu ali aquela luz, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Perceba então que sempre os apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo e os apóstolos estavam pregando sobre a ressurreição. Ela é a nossa grande motivação de estarmos aqui. Você vai ler sua Bíblia todo dia porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Ele ressuscitou é porque Ele morreu na cruz pelos seus pecados, conquistou a salvação, a vida eterna para você, para que você tenha uma vida por toda a eternidade, muito melhor do que a de hoje. E a lógica, irmãos, se eu tenho uma vida eterna com Jesus, essa vida de hoje, que é imperfeita, que é falha, que é cheia de limitações, eu vou entregar em adoração a Jesus Cristo. Tem o jargão evangélico que foi banalizado. Entregue a sua vida a Jesus. Parece uma coisa simples. Entregue a sua vida a Jesus. Não é simples. Entregar a vida a Jesus é entregar sua mente, coração, corpo, habilidades aos pés do Senhor Jesus Cristo. Significa que primeiro, em todas as decisões que você for tomar na sua vida, nem que seja decidindo tomar um cafezinho lá na esquina, um almoço ali, não importa, Jesus vem primeiro. Se eu tenho um compromisso com Jesus, irmão, não posso ir não, desculpa aí, eu tenho um compromisso com Jesus aqui. No culto, na igreja do Senhor Jesus. Eu tenho um compromisso no meu devocional, lendo a minha Bíblia, todo dia, é um compromisso com Jesus Cristo. Compromisso de oração, todo dia, conversando com o Senhor, para a glória de Deus. Compromisso nos ministérios que Deus me dá para servir dentro deste prédio, fora deste prédio principalmente. É um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Porque eu, como crente em Jesus, entreguei a minha vida a Ele. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas por quê? Porque eu tenho uma vida eterna. Ressurreição dos mortos. Um corpo inabalável. Com Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo por toda a eternidade. Compare a vida eterna com 100 anos aqui nessa terra. 100 anos não é nada diante da vida eterna. E é por isso que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o argumento racional da Bíblia, para nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Obviamente, primeiro, para termos a salvação e, segundo, para servir ao Senhor para a glória de Deus. Um segundo motivo pelo qual a ressurreição, e a gente já falou um pouco desse motivo aqui, pelo qual a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a nossa ressurreição nos motiva ao serviço na obra de Deus, é que a nossa fé não tem sentido sem ressurreição. A gente sempre repete isso. Não há sentido. Fé sem a ressurreição de Jesus. Não há sentido. 1 Coríntios 15, você já está com o texto aberto aí, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Naquela época haviam judeus que não criam na ressurreição de mortos, os saduceus. Né? Os gregos não criam na ressurreição de mortos. Eles não entendiam que receber um novo corpo para viver eternamente com Deus. Eles não tinham essa concepção na mente deles. Na modernidade, por conta do ateísmo, da secularização das igrejas, da secularização do ensino da Bíblia no mundo, as pessoas esquecem que haverá uma ressurreição. E o evangelho se tornou um evangelho do agora, onde as pessoas querem receber a bênção de Deus só no hoje, e não querem sofrer por Jesus Cristo, e não querem pagar o preço entregando sua vida a Jesus, querem só receber a bênção no hoje,
porque vivemos na época do emotion, das emoções, época de ter prazeres e felicidades. E se você tem a mínima dificuldade, pronto, já acabou o mundo. Onde as depressões cresceram enormemente na população mundial. Por que tudo isso aconteceu? Então, porque o mundo, de modo geral, se secularizou. A Europa, outra época, tinha uma grande bagagem do conhecimento bíblico, principalmente depois da Reforma Protestante, né, com as várias traduções de Bíblia nas várias línguas ali dos países europeus. Mas e hoje? Como está a Europa? Quantas igrejas? Na verdade, hoje é um campo missionário que precisa receber o Evangelho, porque estão longe do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não só lá como em outras partes do nosso planeta. Perceba então que é importante lembrarmos da ressurreição, porque ela é a consumação da nossa tão maravilhosa salvação. A gente fala muito de salvação. Salvação porque não vamos ser condenados ao inferno. Não porque somos bons, não porque somos religiosos, não porque estamos na igreja todo domingo, não por isso. Mas porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E a morte dele nos livra da condenação dos nossos pecados. Mas a ressurreição é mais ainda do que não ser condenado ao inferno. É uma bênção de viver eternamente com o Senhor para todo sempre. Olha ainda, 1 Coríntios capítulo 15, verso 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Olha, se Cristo não ressuscitou, o que é que vai acontecer no verso 14? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Você percebe que tudo está, logicamente, sendo encadeado sobre a ressurreição? A ressurreição é a base, a ressurreição de Jesus Cristo, e toda a nossa vida e fé em Deus está em cima disso. Se Jesus não ressuscitou, não há sentido para estarmos aqui. No verso 15 diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E aqui Paulo está se colocando como apóstolo. Eu que sou apóstolo, testemunho da ressurreição, sou tido como mentiroso. Porque se Jesus não ressuscitou, eu estou mentindo. Não é? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui, Paulo está fazendo aquele papel do advogado contrário, né? Ele está mostrando a falta de lógica, não crer na ressurreição dos mortos e não crer na ressurreição de Jesus Cristo. E então pulamos aí para 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por quem veio a morte? Por Adão, quando pecou, a semelhança de Eva, que também pecou, né? Então, Adão, o líder ali da família, ele foi responsável pelo pecado, mesmo que Eva tenha sido seduzida pela serpente, a antiga serpente, Satanás. E então ali, ele introduziu o pecado no mundo, e por causa de Adão, o pecado entrou, a morte entrou, e Jesus é chamado o último Adão. Por quê? Porque ele foi homem, e por causa do Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a vida, que é a ressurreição dos mortos. É a vida, a verdadeira vida. Quando um crente, uma pessoa, um ser humano se converte ao Senhor Jesus Cristo, se torna um crente em Jesus Cristo, ele ressuscita no Espírito, é o novo nascimento, que nós conhecemos lá baseado em João capítulo 3. É uma ressurreição do Espírito, é o novo nascimento. Depois vem a ressurreição do corpo. Houve um cumprimento parcial da nossa salvação, já somos salvos pela graça de Deus, porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas um dia lá na frente seremos salvos na ressurreição também, porque o nosso corpo vai ser salvo também. Óbvio que eu não sei explicar exatamente como isso vai acontecer, pelo poder de Deus, porque o nosso corpo aqui vai se desgastar, se decompor, mas o Senhor lá vai nos restaurar. E à semelhança de Jesus, nós vamos nos reconhecer. As suas identidades serão preservadas. Identidade psicológica, emocional e física. Será preservado, porque quando Jesus ressuscitou, os apóstolos reconheceram que era Jesus. Os discípulos lá no caminho de Emaús reconheceram que era Jesus. Não a princípio, talvez até por causa do momento, tinha acabado de ser crucificado.
Mas logo depois perceberam, era Jesus mesmo. Obviamente, creio que nós seremos um pouco melhorados, né, nessa ressurreição para o melhor, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Olha ainda em 1 Coríntios 15, verso 42. 1 Coríntios 15, 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Aqui é como se estivesse plantando uma sementinha. Que sementinha é essa? É o nosso corpo, quando nós padecermos. É a sementinha que foi plantada. E o Senhor vai fazer brotar um corpo incorruptível, sem mácula, sem pecado, sem defeito, sem as limitações que nós temos hoje. Esse corpo de desonra, manchado pelo pecado em todos os seus aspectos, ele será ressuscitado em glória, corpo glorioso. Mas não perderemos as nossas identidades, não perderemos esse formato humanoide que nós temos, nem o aspecto psicológico, né? Você não vai deixar de ser você, que talvez esse seja um grande medo do crente, não é verdade? Mas as pessoas que partiram, por exemplo, Abraão, lembra da história do rico e do Lázaro, onde Jesus fala de Abraão ali, aquela história é real, aquilo certamente aconteceu. E está lá Abraão conversando, e todo mundo sabia que era Abraão. Entende? Lembra quando Jesus se transfigurou, apareceu ali Moisés, né? Então quer dizer, era Moisés, tinha as feições de Moisés ali, em espírito, talvez nem ressuscitado ainda, creio que não ressuscitado ainda, mas apareceu ali diante do Senhor Jesus Cristo, Jesus glorioso, na sua forma gloriosa, como lá em Apocalipse capítulo 1. Então, não perderemos essas feições, as identidades básicas que nós temos, mas certamente haverá uma melhora, porque esse corpo aqui ele é manchado pelo pecado, então ele tem deficiências, cicatrizes e imperfeições. Na ressurreição, certamente não será assim. Seremos semelhantes a Jesus. Olha o verso 48, 1 Coríntios 15, 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, nós. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, há uma conjuntura que ele chama aqui, uma substância chamada celestial, que vai compor o homem da ressurreição. Né? É físico? É, mas não é esse físico, nessa matéria, é outro tipo de matéria, que dura por toda a eternidade, entende? Que ele chama de homem celestial. E, obviamente, ele está falando de homem e mulheres, óbvio, né? Em Romanos, capítulo 6, verso 5, nós lemos também, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Romanos 6, 5. E lá em Apocalipse 1, 5, nós lemos ainda, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Olha, ele é o primogênito dos mortos, aquele que nos libertou dos nossos pecados, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para a humanidade que vai viver por toda a eternidade ressurretos. O impacto é inimaginável do que vai acontecer, irmãos, no dia em que todos nós, os crentes em Jesus aqui, nos reunirmos, né, na ressurreição, para adorar a Deus com cânticos. Acho que será um negócio assim, incrível, e não dá para entender e imaginar. Estaremos nos reconhecendo ressurretos, no novo céu e nova terra, Deus na terra, como diz lá em Apocalipse 21. E esses cânticos maravilhosos que foram entoados aqui, toda a igreja, não só a nossa, mas as outras igrejas de outras nações, reunidas estarão adorando ao Senhor. Se você quiser ter um vislumbre disso, leia Apocalipse capítulo 4. Será basicamente daquele jeito ali. Apocalipse capítulo 4. A regeneração inicia este processo, no caso a nossa conversão, e nos tornamos uma nova humanidade, que será
chegar ao ápice, à consumação da sua salvação, na ressurreição. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, fala disso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Essa parte do versículo, nos regenerou para uma viva esperança, fala que eu fui regenerado hoje, a partir do momento da minha conversão, eu fui regenerado no espírito, não na carne, para uma viva esperança. Que viva esperança é essa? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa viva esperança é porque eu vou ressuscitar também. Regenerado hoje e ressuscitarei no futuro também. Então já ressuscitamos no espírito, até o símbolo do batismo é isso, e então ressuscitaremos fisicamente. E 1 Pedro 3,21 diz também, a qual, figurando o batismo, como acabei de falar, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é que nós teremos removido completamente a imundícia da nossa carne. Já somos salvos. O espírito foi regenerado dos crentes em Jesus. Temos a mente de Cristo. Pela graça de Deus, não somos bons. Não merecemos. Nenhum ser humano merece essa salvação em Cristo Jesus. Nenhum. Mas é graça de Deus. Fomos regenerados. E pela ressurreição de Jesus Cristo, em breve, não teremos mais a imundícia desse corpo corrompido pelo pecado. Porque por conta dessa constituição que ainda estamos hoje, é que ainda pecamos, ainda temos a velha natureza. Infelizmente, mesmo sabendo o que é certo, escolhemos o errado. Por quê? Porque o pecado é um negócio tão entranhado, tão terrível, que sabendo do erro, nós escolhemos o pecado. É terrível. Mas quanto mais você lê a palavra de Deus, e eu sugiro que você leia bem, porque tudo isso que a gente está falando aqui é um esboço, é um resumo dessa maravilhosa promessa de Deus da ressurreição, porque Jesus ressuscitou. À medida que você for lendo a Bíblia, certamente o Espírito de Deus vai conectando essas informações na sua mente e na sua leitura devocional. Isso é maravilhoso. Você está lendo sua Bíblia aqui, olha, eu aprendi isso aqui, encaixou aqui, a luz vem, você fica assim maravilhado. E você glorifica a Deus ali no seu momento devocional. Muito bem, irmãos, a ressurreição é a base da nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria sentido o que fazemos aqui. Por isso que o que deve te motivar na sua vida para com Deus é a ressurreição de Jesus Cristo, porque por conta dele, do Senhor, nós crentes vamos ressuscitar. E por fim, o último motivo que reforça essa motivação da ressurreição nas nossas vidas para servirmos ao Senhor. Você está assim desanimado, quer servir mais a Deus? Estude sobre a ressurreição. É ela que te motiva. Estude sobre as bênçãos que Jesus conquistou na cruz por você, crente no Senhor Jesus Cristo. Você vai entender por que você tem que entregar sua vida a Jesus, seus horários, tudo o que você é para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. A ressurreição é a esperança do homem. Esse é o terceiro motivo. Nós falamos um pouco sobre a história da ressurreição de Lázaro, lá no Evangelho de João. Volte lá para João 11, 24. Lá no Evangelho de João 11, 24, olha como é interessante que as irmãs de Lázaro, Marta, no caso aqui, ela sabia da ressurreição dos mortos. Olha aí, João 11, 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela sabia da ressurreição do último dia. Quando Jesus foi lá para ver Lázaro morto, e Jesus começou a falar de ressurreição, ela achava que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. A que nós estamos falando aqui. Só que Jesus estava falando da ressurreição imediata, naquele momento. Jesus queria fazer aquele grande milagre para com seu grande amigo Lázaro. Lázaro era muito amigo de Jesus. E Jesus quis deixar ele morrer e até apodrecer um pouco, 4 dias, já cheirava mal,
para poder ele operar um grande milagre ali com Lázaro. Então, Marta conhecia a doutrina da ressurreição. Isso é importante. Olha o verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Foi por isso que ela entendeu que Jesus está falando da ressurreição do último dia. Teu irmão há de ressurgir. Agora vá para o verso 25, que nós já lemos hoje. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quem vive e crê em mim vai morrer fisicamente, é a primeira morte, mas não eternamente, que é a segunda morte. Nós não passaremos pela segunda morte, nós os que cremos em Jesus, vida eterna, corpos ressurretos. Mas isso nos mostra que os crentes do Antigo Testamento, eles tinham conhecimento da doutrina da ressurreição. Eles tinham esse entendimento. Marta e Maria eram crentes da Velha Aliança, do Antigo Testamento, embora a história esteja nos Evangelhos, estavam na Velha Aliança ainda, Jesus não tinha morrido na cruz ainda, aqui, quando esse capítulo, quando a história desse capítulo aqui de João 11 aconteceu, entende? E muitos crentes da Velha Aliança criam na ressurreição também, e isso os motivava a entregar suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Pela manhã nós falamos de Daniel 12, verso 2, por exemplo: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. E aí vem uma novidade, que para eles não era novidade, às vezes é para nós, que lemos, talvez não leiamos tão atentamente a Bíblia, é que há uma ressurreição para os justos e há uma ressurreição para os ímpios. Os justos são os crentes em Jesus, os ímpios são os que não creram em Jesus, como seu Senhor e Salvador. Há uma ressurreição para cada um. Só que a dos ímpios é uma ressurreição sofrida, que vai receber um corpo para sofrer no inferno de fogo. Certamente é muito doloroso e muito difícil. Como falamos de manhã também, lá em Gênesis 50, 25, fala da esperança de José. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Eles estavam no Egito e ele já sabia do plano de Deus para uma terra, porque Deus prometeu uma terra a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. E Deus, mais à frente no texto, delimitou o espaço da terra. Deus delimitou a Abraão o espaço da terra que a descendência de Abraão receberia, que não recebeu até hoje. Por isso nós cremos que ainda haverá de receber no futuro, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Obviamente, veja bem, aí só um parêntese aqui, para reforçar como Deus é maravilhoso. Antes de 1948, não tinha Estado de Israel, não tinha terra de Israel, antes de 1948. Então ninguém acreditava mais nas profecias bíblicas. Já estamos em 2023, né? Mas em 1948 Israel recebeu a sua terra, não toda na sua totalidade, mas uma parte significativa dela. E voltou a haver um governo de Israel. E recentemente Jerusalém voltou a ser considerada por alguns países, inclusive os Estados Unidos, a capital política de Israel, que não era Tel Aviv. Agora voltou a ser também Jerusalém, uma capital política de Israel. Isso reforça a profecia bíblica que vai se cumprir, de que Israel vai receber sim a totalidade da sua terra, como Deus prometeu. Talvez lá na frente, né? Não sabemos ao certo em que momento, mas certamente, não sabemos ao certo, mas certamente será no momento que o Senhor estabelecer o seu reino aqui na terra, isso vai ser concretizado. Mas isso é para mostrar, irmãos, que a ressurreição é a esperança do homem do Antigo Testamento. E é por isso que estamos vendo esses textos. Olha Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Reforçando aqui o texto de Gênesis 50, 25. José queria que seus ossos fossem levados para Canaã, porque Deus iria visitar a terra de Canaã, que agora era Israel, e ali iria ressuscitar o seu povo. Essa era uma fé que eles tinham já naquela época. E Mateus 22, 31, e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Verso 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E de manhã eu falei como é difícil você falar que um crente morreu. Porque morreu fisicamente, mas não morreu. Entende? Porque Jesus está dizendo, Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Né? Irmão Otoniel está vivo, aguardando a ressurreição. Irmã Valda está viva, aguardando a ressurreição. Todos aqueles nossos queridos, né, estão vivos, aguardando a ressurreição. Então, às vezes a mente da gente fica, e aí, né? Mas é o que Jesus está dizendo. Jesus está explicando isso para mostrar aos saduceus, de onde vinham os sacerdotes daquela época, de Israel, os saduceus, que não criam mais na ressurreição. Jesus estava nesse embate com eles e citou o texto bíblico de Êxodo 3 para mostrar que eles estão vivos. Então nós não precisamos sofrer tanto. Entende? Nós cremos que encontraremos os nossos irmãos em breve, para a glória do Senhor, para aguardar a ressurreição, e então todos ressurretos louvaremos ao Senhor, como dito lá em Apocalipse 4. Haverá uma ressurreição, sim, nós lemos isso em João 5,29, Jesus mesmo falando, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. João 5,29, lá em Atos 24,15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. E lá em Apocalipse 20, verso 5 diz, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. Então, lá, quando se completarem os 1000 anos, haverá a ressurreição, os restantes dos mortos vão reviver, vão ressuscitar também. Então, veja que a ressurreição, ela é uma crença muito firme, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e ela é a nossa grande esperança na vida. 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quer conhecer uma pessoa infeliz? É uma pessoa que se diz crente e só espera nas coisas da terra. A felicidade é terrena. É se tiver uma promoção, se tiver um dinheiro, se comprar um carro, se tiver um iate, se fizer uma viagem. Isso é felicidade, somente isso. Essa pessoa é infeliz. Se ela se diz crente em Cristo, e se a esperança dessa pessoa se limita só às coisas daqui da terra, só aqui na terra, não tem nenhuma esperança eterna, celestial, da ressurreição, essa pessoa, ela é infeliz. Não só infeliz, é uma das mais infelizes. Pessoas religiosas, sem a esperança correta, são infelizes, escravizadas pela religião. Quem entrega sua vida a Jesus não é infeliz, não pode ser triste, mesmo no sofrimento e mesmo na dificuldade. Quem entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo, talvez não esteja rindo o tempo todo, mas sempre é feliz, grato, satisfeito, porque hoje Deus abençoa sim, mas não só por isso, isso é uma graça que Deus dá a mais, mas é porque na eternidade estaremos com o Senhor. Esperança tem que ser sinônimo de felicidade, de alegria, é o que nos motiva, é o que nos dá sentido para viver, entende? Essa é a esperança. E se eu só me alegro e fico feliz com as coisas aqui dessa terra, tem coisas que a gente se alegra aqui na terra, não é errado, né? Vai ter um bebê, você vai ter um neto, você se alegra com o sucesso dos seus filhos, isso é maravilhoso, eu não estou dizendo que isso é errado, mas não pode ser só isso. Se for só isso, é infeliz e não entende o que é felicidade. E talvez se contente com a lama dos porcos, né? Que é exatamente o que o mundo oferece. É a felicidade do mundo, é a lama. Né? Essa felicidade nós, crentes em Jesus, não queremos. Felicidade é em Cristo, é essa esperança em Cristo, novo céu e nova terra.
vamos ressuscitar e viver um dia com o Senhor por toda a eternidade. E essa vida presente de hoje, que nós teremos a vida eterna, e a vida presente de hoje, podemos ofertar ao Senhor Jesus Cristo. Veja se sua vida corresponde com esta mensagem. Se corresponde, certamente você é feliz, apesar dos problemas e apesar dos sofrimentos que existem, mas você é feliz em Cristo Jesus. E 1 Coríntios 2,9 diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, jamais. Chegar uma pessoa dizendo que eu sei como é que é o céu, eu já fui lá e vou dizer, não pode, jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é não? O novo céu e a nova terra, quem já foi lá? Ninguém. Então, ninguém não penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa alegria, esta é a nossa salvação. E esse é o texto que nós vamos estudar no próximo domingo, na continuação do nosso estudo da Epístola de 1 Coríntios. A ressurreição é a nossa maior motivação na obra de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo e a nossa ressurreição futura. Deus nos abençoe e nos fortaleça. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que de uma maneira tão clara nos mostra o que é a real felicidade, nos mostra a bênção que todo aquele que crê no Senhor Jesus recebe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor não nos escraviza, pelo contrário, o Senhor, através da morte do Senhor Jesus Cristo, nos livrou das correntes da escravidão do pecado, para termos uma vida maravilhosa com o Senhor. Infelizmente, ainda pecadores, nós escolhemos o pecado. E o Senhor sabe que não queremos, ou pelo menos não devemos querer escolher o pecado. Peço a Deus, pela Tua igreja aqui reunida, o Senhor nos dê essa sabedoria de rejeitar o pecado, de detectar o pecado no nosso coração e de rejeitá-lo veementemente. Ajuda-nos, Senhor, a sermos íntegros, honestos diante de Ti. E capacita-nos com a força do Teu Espírito. E, Senhor Deus, para aqueles que ainda não creram, estão aqui, que o Senhor tenha misericórdia e que eles venham a crer em Jesus. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Que Deus abençoe a todos e até breve.